Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre substituição tributária de ICMS, tá? Vou tentar demonstrar aqui para vocês o que é, né, a substituição tributária, para que serve, quando se aplica e também os cálculos, né? Os modelos de cálculos, de como calcular, né, a substituição tributária de ICMS nas empresas. Então vamos lá, vamos começar então. Espero que fique bem claro para vocês, né, como que funciona esse tipo de tributação. Para quem atua na área fiscal, é muito importante, né, ter um conhecimento sobre a substituição tributária. E a maioria das pessoas que atuam nessa área tem muita dificuldade de entendimento. Então eu espero nessa colocação conseguir, né, explanar um pouco as ideias para que vocês consigam entender um pouco como que funciona a substituição tributária. Isso serve também para você, empresário, né, que é uma indústria, um atacadista, né, que é onde a maioria das vezes ocorre a substituição tributária, para você poder entender também um pouco dessa dinâmica, tá, e ver como que funciona. Então vamos lá, vamos começar pelo menos com a definição, tá, o conceito de substituição tributária. Então aqui nesse slide, né, estou explicando mais ou menos do que é, para que serve, né? Então, para o melhor entendimento, né, podemos dizer que esse regime consiste basicamente na cobrança do imposto devido em operações subsequentes, ou seja, operações que vão acontecer, né? Não aconteceram ainda, antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, antes de uma posterior saída ou circulação de mercadoria, né? O imposto, né, correspondente a essa circulação de mercadoria, ele deve ser recolhido. Então, o ICMS, substituição tributária, ele é aquele imposto que vai ser recolhido antes, né, da efetivação de toda a ocorrência. Então, ele começa lá na indústria, da indústria vai para o atacadista, do atacadista vai para o lojista, aí que vai para o consumidor final. Então, quem sempre vai recolher a substituição tributária, na maioria das vezes, sempre vai ser o primeiro, né? Ou é a indústria ou é o atacadista, tá bom? Dependendo do produto, também tem um produto que vai sofrer essa substituição tributária, tá? Aí é onde diz, esse tipo de regime é comumente chamado de substituição tributária para frente. Os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária são relacionados em convênios, protocolos e legislações estaduais, que é o que eu estava falando, né? Então, tem produtos que é sujeito e tem produtos que não são sujeitos. Então, em cada estado, né, tem a sua norma. Então, você da área fiscal, né, tem a obrigação de saber, né, através de convênios, protocolos e a legislação estadual do seu estado, se aquele produto do seu cliente incide substituição tributária ou não, tá? Assim, por exemplo, na venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária efetuada por industrial ao distribuidor, o industrial deverá reter e recolher o ICMS, que será gerado nas operações subsequentes com esta mercadoria, ou seja, deverá ser retido o ICMS que será devido na venda do distribuidor para o varejista e na venda do varejista para o consumidor final. Então, é basicamente aquilo que eu estava falando, né? Então, a indústria recolhe, né, a substituição tributária e o distribuidor para o varejista para o consumidor já não tem mais esse imposto para recolher, tá? Ficou lá na primeira cadeia. Lembrando que aí a indústria, né, ela vai impor, né, ela vai somar, acrescentar este valor de ICMS substituição tributária no valor final da nota, né? Aí isso a gente vai ver mais para frente como que vai funcionar, tá bom? O regime de substituição tributária do ICMS atinge a qualquer contribuinte de ICMS, então pode ser uma empresa no regime normal, como pode ser uma empresa no regime do Simples, tá, gente? Qualquer empresa pode estar sujeita ao regime de substituição tributária, indiferente do seu ramo de atividade, né, e também indiferente do seu regime de tributação. Considera-se contribuinte deste imposto qualquer pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, operações de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Então, além, né, do intuito comercial, também tem as transportadoras, né, que podem ter que recolher a substituição tributária, tá bom? Continuando. Aí, contribuintes do regime. Então, nós temos dois tipos, o substituto e o substituído. Então, qual que é a diferença de um para o outro? O substituto, gente, é aquele que vai ser o responsável pela retenção. É ele que vai recolher o ICMS de substituição. O substituído é o que foi substituído, né? Ele não recolhe, tá? Ele foi substituído nesse tipo de recolhimento. Então, sempre tenha em mente, quem é que vai recolher o imposto? É o substituto. E o substituído não, ele foi substituído.
A palavra mesmo já diz, tá? Então ele não vai recolher, quem vai recolher é o substituto, tá bom? É o que diz aqui. Substituto, aquele que assume a condição de responsável pela retenção e pagamento do imposto, é chamado de substituto tributário, contribuinte substituto ou simplesmente responsável ou sujeito passivo da substituição tributária, como descrito nas legislações de alguns estados. O substituído, os demais envolvidos na cadeia de circulação da mercadoria, ou seja, aqueles que receberão a mercadoria do substituto e sofrerão a retenção, são chamados de substituído, margem de valor agregado ou IVA, tá bom? Que a gente vai saber, vai mais para frente ver o que é margem de valor agregado e IVA, tá bom? Então, o substituído é aquele que vai receber a mercadoria e que vai sofrer a retenção, tá? Ele não vai recolher o imposto, simplesmente aquele imposto vai ser adicionado ao final da nota. E ele vai pagar, vamos imaginar, a nota é no valor de 1.000, aí teve o ICMS ST, né, de R$100, em vez dele pagar R$1.000, ele vai pagar 1.100 pro substituto. E quem vai recolher o ICMS é o substituto que vai recolher os R$100. Ficou claro assim? Então, o substituto recolhe o imposto e o substituído paga esse imposto embutido na nota fiscal, no valor final da nota. Tá bom, gente? Margem de valor agregado, ou IVA, porque tem alguns estados que adotam IVA, tá? Não margem de valor agregado, que é o MVA. A margem de valor agregado, chamada em alguns estados de índice de valor agregado, que é o IVA, é estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado considerado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem, ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos respectivos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. Encontramos a MVA em percentuais já prontos para aplicação direta, chamada de margem original, normalmente utilizada nas operações internas, e de margem ajustada, que é obtida através de solução de uma fórmula estabelecida nos atos específicos, ou seja, representa um ajuste dos valores em função das alíquotas aplicadas nas operações. O que é isso, né? Que aqui ficou bem complexo, mas o que é o MVA? Vamos imaginar assim, a indústria ela vai vender o produto para o distribuidor, né? O atacadista por R$1.000. Esse atacadista ele vai repassar, né? Isso para o lojista e o lojista para o consumidor final. E o que acontece? A indústria, ela que vai ter que, né, dependendo do produto, tá sempre, não é toda a indústria que tem ICMS-ST, tá? Então, aquele tipo de produto que aquela indústria fabrica sofre o ICMS-ST. Então, o que acontece? O governo, ele cria uma margem de valor agregado, porque ela vai vender por R$1.000, mas por quanto será que o distribuidor vai vender para o lojista vai vender para o consumidor? Ninguém sabe. Então, o que o governo fez? Ele estabeleceu um MVA, uma margem de valor agregado. Então, sobre esse produto, tá, vai incidir 50%. Que é o MVA ou IVA para alguns estados. Então, é assim que funciona. Então, tudo é o estado que estabelece, tá, gente? Então, aquele produto que a indústria está sujeito a ICMS-ST. Agora, eu vou procurar qual é o MVA, né? Então, aí lá na legislação, né, do ICMS de cada estado determina o MVA daquele produto. Então, em cima daquele percentual, você vai calcular o ICMS-ST. Então, o MVA nada mais é do que uma especificação, né? O governo estima que você vai vender aquela mercadoria que você está recebendo por um valor X, tá? Você vai aplicar um percentual em cima daquilo. Pode ser que mas para isso eles utilizaram, né, recursos, né? Se basearam no mercado como ele está atualmente, quanto mais ou menos é vendido esse produto para poder chegar nesse percentual. Isso sempre muda, tá, pessoal? Então, de ano em ano é sempre bom estar consultando, né, a legislação de ICMS do estado, né, dos produtos, para poder saber se o MVA continua o mesmo, tá? Porque pode mudar de ano para ano. Então, não é uma coisa fixa. Esse ano é 50%, ano que vem pode ser 30%, pode ser 20%, pode ser 60%. Então, você sempre tem que estar consultando, tá? O bom é sempre você ter uma consultoria para poder te ajudar nessa parte, tá bom? Mas MVA nada mais do que isso, tá? É um percentual estabelecido pelo governo de a sua margem, né? A margem, o quanto que você vai aplicar de percentual naquele produto na cadeia para frente. Em cima daquilo, você recolhe o ICMS-ST, tá bom? Essa é a definição de MVA e IVA, tá bom? Agora aqui, eu vou demonstrar para vocês um
cálculo, né, do ICMS substituição subsequente, que é o mais comum. O que é subsequente? É para frente, tá? Então aqui ele diz: na cobrança do imposto devido em operações subsequentes antes da ocorrência do fato gerador, ou seja, antes de uma posterior saída ou circulação da mercadoria, o imposto correspondente deve ser retido e recolhido. Então aqui eu fiz até um desenho para ficar fácil para vocês. Então a indústria, ela é o substituto. Lembra o que é o substituto? É o que fica responsável pela retenção e recolhimento do imposto. Ela vende para o distribuidor vai vender para o lojista e o lojista, por fim, vai vender para o consumidor final. Essas três cadeias para frente, elas são substituídas, ou seja, não vai recolher, tá? Vai ser embutido no preço final do produto ou da nota fiscal. Então, como que vai? Vamos imaginar assim: a indústria, né, vai vender a mercadoria para o distribuidor por R$1.000, tá? Aí foi consultado o produto, tá bom? Aquele produto vai incidir um MVA de 50%. Então, o governo estabeleceu que aquele produto ele tem que aplicar um MVA de 50%. E o CST é 10, tá? O que é o CST? É tributo com cobrança de ICMS por ST. É o que ele vai usar para emitir a nota, tá? Então, ele vai sempre usar. Toda vez que houver, a maioria das vezes se usa esse, tá? Toda vez que aquele produto incidir ST, ele vai usar o CST 10, tá bom? Para emitir a nota. Então, vamos lá. Então, o valor da operação foi R$1.000. A indústria, ela vai pagar o ICMS normal dela. Coloquei aqui uma alíquota básica de 18%. Então, R$1.000 vezes 18%, R$180. Porém, ela também vai recolher o ICMS ST. Então, a gente vai calcular o MVA. Então, o MVA é o quê? É 50% em cima do valor da mercadoria. Então, a operação não foi R$1.000? Então, R$1.000 vezes 50%, R$500. Qual que vai ser a base de cálculo do ICMS ST? Vai ser R$1.500, entendeu? Que é o quê? Que é os R$1.000 mais os 500 do cálculo do MVA de 50%. Cheguei na minha base de cálculo de ICMS-ST. Então, agora eu vou aplicar a minha alíquota de 18%, tá? Então, vai ser R$1.500 vezes 18%, dá R$270. Mas ele já não vai recolher o ICMS normal dele de 18%? O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 270 que eu cheguei, vou diminuir dos 180 que ele vai recolher já no normal. A diferença é o meu ICMS-ST. Entendeu, gente? O cálculo do subsequente, né? A substituição para frente. Então, é o valor da mercadoria, né? O valor da operação. Vai aplicar, tá? Aplica-se normal o ICMS do estado, da região, tá? No caso, 18% eu estou utilizando, dá R$180. Aí eu vou fazer o cálculo agora, né, do MVA, para mim poder saber, né? Então, o MVA para esse exemplo, eu estou utilizando 50%. Então, eu vou pegar o valor da minha operação vezes 50%, vou chegar no meu MVA de 50%, que é R$500. Vou somar o valor da minha operação ao MVA que eu cheguei e vou chegar na minha base de cálculo de R$1.500. Vou pegar essa base de cálculo e vou aplicar a minha alíquota de 18%, tá? Vou chegar em R$270. Mas ele já vai recolher o ICMS normal de 180, então eu vou pegar 270 menos 180 para chegar no meu ICMS de ST. Entendeu? Então, a indústria, ela vai recolher R$180 de ICMS normal e mais R$90 do ST. A nota fiscal, ela vai preencher o valor dos produtos no valor de R$1.000, o ICMS normal de 180, a base de cálculo do ICMS-ST vai colocar R$1.500 e o valor do ICMS-ST vai colocar R$90. E o valor total da nota fiscal, tá, vai ser R$1.090, porque o distribuidor, ele não vai pagar só R$1.000, ele vai pagar R$1.000 e mais os 90, tá? Então, na verdade, quem acabou recolhendo, né, vamos dizer assim, entre aspas, o ICMS foi realmente o distribuidor, porque ele pagou para a indústria e a indústria recolheu a guia. É assim que funciona o ICMS-ST, tá? A indústria recolhe a guia e embute o valor do ICMS-ST no valor final da nota fiscal. Então, no campo de valor dos produtos vai estar os R$1.000, no campo do ICMS normal lá vai estar destacado 180, na base de cálculo da nota fiscal do ICMS-ST vai estar os 1.500 e o valor do ICMS-ST vai estar R$90 e no valor total da nota vai estar R$1.090. Então, toda vez que vocês pegar uma nota com a ICMS-ST, vocês podem observar que o valor total do produto nunca vai ser o valor total da nota, porque eles sempre vão embutir o
o ICMS no valor total da nota, tá? Aí o distribuidor vai pagar para a indústria R$ 1.090. Aí é onde vai repassando, entendeu? Então é por isso que ele recolhe, né? Ele é substituto, ele recolhe ICMS-ST e a demais cadeia fica como substituído. Tá bom? Vamos para um próximo exemplo. Esse é um cálculo de ICMS substituição subsequente, tá bom, pessoal? Para frente. Agora vamos falar, né, do segundo modelo de cálculo, o cálculo de substituição tributária antecedentes, ou seja, o que é feito para trás. Como que funciona? Isso acontece quando o recolhimento do ICMS é adiado para um momento futuro, transferindo-se a responsabilidade deste imposto para terceiros. Aqui eu estou usando o modelo de um produtor rural, tá bom? Um produtor rural que tem essas vaquinhas e vende leite. Então, quando ele vende o leite para a cooperativa, ele, por ser produtor rural, ele não vai recolher ICMS. Ele deveria recolher ICMS aqui, uma alíquota de 18%, que é o modelo que eu estou usando, tá? Então, ele deveria recolher os 18% aqui. Por ele ser produtor rural, ele não recolhe. Então, o ICMS dele fica diferido, postergado para frente, entendeu? Vai ser cobrado lá na frente. Quem é que vai ficar responsável, né, pelo recolhimento do ICMS do produtor rural? Vai ser a cooperativa, para quem ele vendeu o leite. Então, quando a cooperativa for vender o leite para o mercado, como que ela vai fazer? Ela vai ter o valor da operação dela, né? Ela comprou por 1.000, vai vender por 1.500, vai repassar por 1.500. Ela vai ter o ICMS normal de 18%, de R$ 270. A base de cálculo de ICMS-ST, nesse caso, será R$ 1.000. Por quê? É o valor que o produtor rural vendeu a mercadoria, né? Então, ele vai pegar o valor de trás, então por isso que é para trás. Então, ele vai pegar o valor da compra da mercadoria. Ele não vai usar aqui MVA, que nem a gente viu para frente, né? No subsequente, que é o que o governo determina. Aqui não, aqui ele está recolhendo para trás. Então, ele vai recolher a base de cálculo do ICMS-ST dele, aqui nesse caso, vai ser o valor da mercadoria que ele adquiriu. Então, a base de cálculo vai ser R$ 1.000, vai se aplicar 18% e vai dar R$ 180. Então, a cooperativa, né, a pessoa, a empresa, né, que comprou do produtor rural, ela vai recolher o ICMS normal dela de R$ 270 e vai recolher também, como ICMS-ST, os R$ 180 que caberia ao produtor rural recolher. Na emissão da nota para o mercado, vai ser a mesma coisa do exemplo anterior. O valor da mercadoria R$ 1.500, valor de ICMS normal R$ 270, a base de cálculo do ICMS-ST ele vai preencher R$ 1.000, que é o valor da compra da mercadoria no início, tá? Da cadeia, e o ICMS-ST de R$ 180. É assim que vai funcionar. Então, ele vai pegar o valor total da operação de R$ 1.500, tá? Para preencher a nota, mais R$ 180 e vai somar. Aí o valor total da nota vai ser os 1.500 mais os 180, tá? Então, o valor da operação na nota fiscal, que é o valor da mercadoria, R$ 1.500, vai preencher o ICMS normal de R$ 270, a base de cálculo de ICMS-ST de R$ 1.000 e o ICMS-ST de 18% no valor de R$ 180, tá? E o valor total da nota vai ser os 1.500 mais os 180, ou seja, o valor total da nota vai ser 1.680. Então, o mercado irá pagar para a cooperativa 1.680. A cooperativa já vai estar embutido esses 180 no valor total da mercadoria, tá? E a cooperativa vai recolher o ICMS-ST. Tá bom? Então, o cálculo de substituição tributária para trás, antecedentes, vai funcionar desta maneira. Então, aí a cooperativa que passou a ser o substituto e o produtor rural o substituído. Entendeu? Então, a cadeia do meio, tá? Que é o substituto e o primeiro é o substituído. Tá bom? Agora, vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o cálculo de ICMS substituição concomitante. É praticamente da mesma forma que o antecedente, tá? Caracteriza pela atribuição da responsabilidade pelo pagamento do imposto a outro contribuinte e não aquele que esteja realizando a operação. Prestação concomitantemente à ocorrência do fato gerador. Então, como que acontece aqui? O comércio, né, um lojista, vendeu a mercadoria para o consumidor final, mas precisa entregar esta mercadoria, tá? Então, ele contrata um transportador autônomo. Esse transportador autônomo teria que recolher o ICMS, né, sobre esse tipo de prestação de serviço. Mas ele não tem como recolher, então cabe ao comércio, o lojista, né, recolher. Então vai ser da mesma maneira. O valor da operação, R$ 1.000, o que é a operação? É a venda da mercadoria, tá, pessoal? Então o consumidor final comprou do lojista uma mercadoria no valor de R$ 1.000. Vai ter o ICMS normal de 18%, R$ 180,
Porém, o valor do serviço, né, do frete, foi R$200. Então, lá na base do ICMS-ST, vai se colocar os R$200. Vai se aplicar a alíquota de 18%, R$36. O valor do ICMS-ST a recolher é R$36. Muitas vezes, os lojistas eles podem somar o valor do frete, né, o valor total da nota, como ele pode utilizar como desconto, tá? Então, ele realmente, o consumidor final acaba pagando R$1.000. Isso varia de varejista para varejista, tá bom? Ele pode embutir o frete no valor total da nota, tá? Na hora que ele for emitir a nota, como ele pode colocar como desconto, tá bom? No campo de desconto, o valor do frete. Então, essa é o cálculo de substituição concomitante, tá bom? Então, são os 3 modelos básicos de cálculo que a gente tem, tá bom? Agora, vamos continuar. Aí, aqui nós temos uma lista de mercadorias passíveis, tá? De aplicação do regime de ST. Então, uma empresa de autopeças, bebidas alcoólicas, lógico, exceto a cerveja e o chopp, cerveja, chopp, refrigerante, águas e outras bebidas, cigarros e outros produtos derivados do fumo, cimentos, combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, ferramentas, lâmpadas, reatores, materiais de construção e congêneres, materiais de limpeza. E por aí vai, ó, tá vendo? Aqui tem toda uma cadeia, né, de produtos que são sujeitos à substituição tributária. Lembrando, pessoal, são fábricas, tá? É gente que fabrica, ou atacadista ou distribuidor que tem que recolher ICMS-ST. Comércio, aquele que comercializa o produto, não, tá bom? Só pode ocorrer o ICMS nessa questão, na questão do frete, tá? Do transporte, se ele for contratar uma pessoa autônoma e sofre a retenção, tá bom? Hipótese em que a substituição tributária não se aplica. Então, essa aqui são uma das hipóteses que pode não ocorrer a substituição tributária. Quais são elas? Operações interestaduais que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadorias. Então, operações que destinem bens e mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária a estabelecimento industrial fabricante do mesmo bem e mercadoria. Então, se a indústria vende para outra indústria que fabrica a mesma mercadoria, interestadual, tá? Não vai incidir ICMS-ST, tá bom? Transferências interestaduais promovidas entre estabelecimentos do remetente, exceto quando o destinatário for estabelecimento varejista, tá? Então, aqui o que eu coloquei para frisar? Importante é observar que transferência somente pode ser realizada considerando estabelecimento com o mesmo CNPJ raiz, ou seja, é uma operação praticada em estabelecimento da mesma empresa, matriz e filiais, tá? Então, transferência de mercadorias só pode ocorrer entre matrizes e filiais, tá? Não tem como você fazer transferência de mercadoria para outra empresa. Então, só dentro das empresas do mesmo grupo, entre matriz, mesmo grupo também, mas sendo entre matrizes e filiais, porque pode ter empresa no mesmo grupo com CNPJs diferentes, tá? Então, só pode ocorrer transferência de mercadorias entre matrizes e filiais, tá bom, gente? Operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização, como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem, desde que este estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Ou seja, também não vai incidir substituição tributária se uma indústria vender, né, matéria-prima, né, ou produto intermediário, material de embalagem, por exemplo, para uma outra indústria, né, para ela usar na fabricação do produto dela. Ela não pode comercializar a mesma mercadoria, ela tem que usar para fabricar o produto dela, tá bom? Operações interestaduais que destinem bens e mercadorias a estabelecimento localizado em estado que atribua ao destinatário a condição de substituto tributário em relação ao ICMS devido na operação interna. Nessa situação, a Secretaria da Fazenda do Estado, envolvida na operação, deverá divulgar na internet uma relação contendo os contribuintes respectivos segmentos de bens, mercadorias ou itens detentores de regimes especiais de tributação, que lhes atribuam responsabilidade, na condição de substituto tributário, pela retenção e recolhimento do ICMS devido pelas operações subsequentes. Então, aqui já é mais assim, quando vai fazer uma venda para um outro estado, né? Aí aquele estado, né? Mas a minha empresa não pode sofrer ICMS-ST. Então ele tem que mostrar para a pessoa que está, né, vendendo aquela mercadoria para ele que não pode. Então aqui está dizendo que a secretaria tem que disponibilizar, né, na internet uma relação, né, dos contribuintes que contém que realmente não pode sofrer
aquele ICMS-ST, para que a empresa que está vendendo, a indústria, né, que está vendendo aquele produto, ou o atacadista, ou o distribuidor, realmente não faça a retenção do imposto, tá? Mas a pessoa que está comprando a mercadoria, ela vai ter que provar isso, tá bom? As operações interestaduais com bens, tá? E mercadorias produzidas em escala industrial, não relevante, nos termos do Convênio 142 de 2018, para contribuintes do Simples Nacional. Então, essas aqui, operações interestaduais, vai ter várias mercadorias, né, na escala industrial não relevante. Então, é por código de NCM, mas o contribuinte tem que ser do Simples Nacional. E também tem umas outras regras, mas tudo está estabelecido nesse Convênio 142 de 2018, tá? O que eu posso, assim, basicamente te dizer é que a empresa tem que estar no Simples Nacional, ela tem que estar fabricando um produto específico que tem na relação, tá? E ela tem que faturar no máximo até 180 mil, tá? Esses são um dos critérios, mas tem mais outros critérios para se enquadrar nisso aqui, tá bom? Então é bom a empresa, você que tem cliente no Simples, ou você é empresário que está no Simples e é uma pequena indústria, saber se realmente o produto que você está fabricando realmente sofre substituição tributária, desde que você atenda pelo menos esse requisito, não ultrapasse 180 mil de faturamento no ano, tá bom? Aí verifica se o produto, né, que você fabrica não está nessa relação, que consta dentro desse Convênio 142 de 2018, tá bom, pessoal? Então, pessoal, esse era o que eu queria explicar para vocês mais ou menos como que funciona, né, o ICMS-ST, tá bom? De um modo geral. Então, as operações, né, para frente, para trás, o concomitante, tá? Como que é feito o cálculo, as hipóteses em que não ocorre a substituição tributária, em quais hipóteses pode ocorrer a substituição tributária, tá bom? Então, o ICMS-ST, ele é muito fácil de entendimento. O único problema é que ele é muito grande, né? Ele é muito complexo, você tem que saber os produtos, então você tem sempre que estar lendo. É uma coisa que muda sempre. Então, eu aconselho vocês a procurar junto ao estado de vocês, né? Ler o regulamento do ICMS, tá? Para poder ver justamente no campo de substituição tributária como que funciona para o seu estado, saber como que tá os convênios, né? Os protocolos entre os estados quando ocorre uma operação interestadual, para você lá na frente não ter um problema com o seu cliente na questão do fisco, sabe? O seu cliente ter que recolher o ICMS-ST que não foi recolhido, com multas e juros. Então é bom sempre estar analisando, tá bom? Sempre estar orientando o cliente. E você, empresário, principalmente indústria, tá, pessoal? A indústria, distribuidora e atacadista. Se você tem algum cliente que está nesse ramo de atividade, você já tem que se atentar se o produto que ele está fabricando, né, ou ele está comercializando, não sofre ICMS-ST, tá bom? E também se o seu cliente, quando ele adquiriu a mercadoria de um produtor rural, né, se aquela mercadoria também não tem que sofrer o ICMS-ST, que aí é aquela substituição para trás, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês aqui. Quem quiser, tá? Quiser o slide que eu mande para vocês, manda um e-mail, tá, para mim, coloca o e-mail para mim lá no final no final aqui do vídeo vai aparecer para vocês o meu e-mail, então vocês mandam para mim um e-mail solicitando o slide que eu encaminho para vocês, tá? Quem também quiser o convênio 142 de 2018 também solicita para mim por e-mail, que aí eu também mando para vocês, eu tenho salvo, aí eu encaminho para vocês, se vocês acham que é necessidade, mas vocês podem conseguir na internet, tá bom? Agora, os slides, se vocês tiverem interesse em ter, é só me avisar, manda um e-mail, vai ter um e-mail no final da aula aqui, né? Vai ter o e-mail, aí vocês solicitam junto comigo lá no e-mail e eu envio para vocês, tá bom? O slide. Eu espero ter ajudado, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida, também faz um comentário no final, que se eu puder eu esclareço, tá bom? E fiquem com Deus. E até a próxima aula, pessoal. Tchau!